Novamente, boa noite a todos. Vou convidar agora para entrar a Eliane Mourão, 5, sobre a série Vivendo a Imagem Artística. E agora aguardo a artista Eliane Mourão acessar aí a rede. Eu acho que vamos lá. É meio baixinho para te ouvir, mas... Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Hã? Não estou te vendo. Não está me vendo? Eu estou aqui. Não. Mas não está aparecendo para mim. Mas eu estou te vendo e estou me vendo. E agora? Agora sim. Foi? Deixa eu ver se o Orkut ajuda aqui um pouquinho. Eu estou enxergando muito mal. Está me vendo? Isso. Seja bem-vinda, Eliane. Oi. Conseguimos. Não me ouvir, me ver Está direitinho. um pouquinho embaixo, quase eu não estou te ouvindo. Se puder falar um pouquinho só mais alto, já posso... Eu já estou falando bem alto já. Melhorou. Acho que algum problema Melhorou não agora. sei. Tá bom? Tá bom agora. Então pronto. Então, boa noite. Está no seu ateliê, no seu espaço de pintura? Oi? Você está no seu espaço de pintura? Não, hoje eu estou na minha sala de jantar, tá? Que é toda a minha sala de jantar, é toda de meus quadros. Não sei se dá para ver alguma coisa. Sim. Para quem está chegando, seja bem-vindo. A gente está começando a live agora com a Eliane Mourão, da série Vivendo a Imagem Artística, da Construção. Eliane, é um prazer em tê-la presente aqui na nossa live. Peço desculpa pelo atraso, né, que seria às 16, está acontecendo às 18, mas acontece, faz parte. E a gente vai conversar sobre sua trajetória e principalmente o foco da live de hoje, que é a sua fase de pintura As Linhas de uma Cidade. E eu já falei um pouco sobre você no início da live. Alguns trechos da live depois serão dados na edição do vídeo, né? Então, algumas coisas talvez algumas pessoas não vão conseguir ouvir depois. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho. Tá, Né? com certeza, com certeza. E depois Rapidamente, a gente da nossa série. tá. Rapidamente, dando uma pincelada, eu sempre pintei, tá? Eu comecei assim, eu fui, entre aspas, descoberta na parte do ginásio. E comecei a pintar, comecei assim, realmente a me dedicar um pouco mais. Aí começou a parte de escolher uma profissão. E a arquitetura, então, ela veio exatamente como uma parte estética, né? Onde eu teria realmente condição de criar a parte de estética e, obviamente, no currículo tinha desenho. Então, daí começou toda a minha trajetória realmente com essa parte de desenho. Então, eu fiz toda essa parte de pintei durante a faculdade. Eu pintei tela, pintei cerâmica, pintei tecido, pintei vidro. Realmente eu tenho uma técnica um pouco especial de espelhação, ou seja, o vidro antes da espelhação. Então, eu sempre tive realmente esse contato com o pincel e uma superfície de pintura. Terminando a faculdade, rapidamente eu precisava trabalhar e fui ser designer, consegui um emprego de designer de joias. Então, eu fui designer da Gasterna. E também foi uma experiência muito boa, porque você trabalha também com forma, com volume, com visual, então com todo esse contexto que está sempre ligado à parte estética, desenho, tudo isso. Voltando para a arquitetura, comecei a trabalhar realmente como profissional, mas sempre ligada à parte, basicamente, de interiores. Ou seja, eu também sempre desenhei móveis, fiz toda a parte de criação.
E, paralelo, sempre desenhando, fazendo cursos, fazendo realmente, me especializando obviamente, entrando assim em contato, aí sim, com formas de pintar e forma de me expressar. Tá melhor ou tá um pouquinho baixinho? Ou tá dando para ouvir? Tá. Tá Então, bom. tá? Formas diferentes de me expressar. Tá? Então, a gente, como você falou, o processo artístico é uma coisa que você sente, que você tem de perceber qual é a sua tendência. Tá? Então, eu tive várias experiências, tanto com a parte de plein air, que é onde você pinta realmente ao vivo, a parte um pouco mais, vamos supor, tradicional, copiando fotografias e treinando tudo isso, que até uma série da Grécia que eu tenho, que a gente foi, fez tudo. Mas esse processo realmente é um processo muito interno e que depende muito da sua experiência de trabalho, de vida. Então, essa série que eu estou desenvolvendo agora tem muito a ver com a arquitetura, que é o meu olhar para a arquitetura. A gente tem assim um vício de ver a cidade, tá? E tentar entender a cidade, as suas linhas, as suas formas, que isso fica, a gente descobre que isso fica no inconsciente da gente. Então, obviamente, começando agora essa série, eu estou querendo exatamente mostrar a importância da convivência, do desenvolvimento da cidade, da urbanização, né, o sítio urbano, que tem de conviver, respeitar o sítio natural. Então, essas séries são linhas, como essa aqui de trás, por exemplo, é uma parabólica, que te dá realmente a sensação ou de mar, ou de espaço, com a cidade atrás, com a luz amarela da cidade. Então, isso é uma onda, isso é realmente alguma coisa natural, é mais orgânica. Então, toda essa série eu estou tentando realmente fazer isso. Essa outra que eu vou mostrar aqui atrás, essa daqui também, está dando para ver? Por Sim. exemplo, são estruturas que são construção, elas são construção, né? Representam a construção. E, por outro lado, você tem a paz das gaivotas, você tem o mar, você tem de respeitar o mar, você tem de realmente conviver. É um caminho que te leva até o horizonte, um caminho de paz. Então, isso tudo é muito importante na medida que você não tem como parar a urbanização. Acabou, existe. Agora, será que você precisa realmente destruir? Então, o que eu estou fazendo, essa minha linha, não é um protesto. Eu acho que a gente não tem assim protestar, a gente tem de tentar achar motivos de convivência. Que protesto para mim é briga, é discussão, e realmente acho que não é bem o caso. Eu acho que é muito mais interessante você tentar mostrar, ou tentar mostrar caminhos, em vez de você começar a fazer realmente conflitos. Eu tenho uma outra aqui atrás que eu também vou mostrar agora, que é essa daqui. Essa exatamente seria uma arara tentando um pouso nesse triângulo que se levanta, que é a cidade, e a arara procurando um pouso. Ao mesmo tempo, existem as palmeiras. Então, na cidade, você consegue dar uma replantada, você consegue ter uma urbanização, você consegue ter realmente uma vegetação que não necessariamente vai prejudicar a parte dos animais, de tudo isso. Então, essa é a Tem minha gente, linha. Eliane, tem gente aqui. Agora que eu vi, a professora Consuelo. Bem-vinda, professora Consuelo. Ela é lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, está nos acompanhando. Ah, A que bom, Ana Luzia né? também, assistente de curadoria, Vânia. Que bom. Elas estão pedindo para baixar os comentários aqui para elas visualizarem melhor o seu trabalho. Só que eu não estou conseguindo. Peraí, só um instante. Desativei, pronto. Desativei os comentários. Quer que eu mostre de Consegui. novo o quadro? Quer que eu tente É botar o porque quando os comentários aparecem ao vivo, não dá para visualizar. Mas eu desativei, peço desculpa aí quem não conseguiu. Quer Mostra que eu aí, tente... por Quer que favor. eu mostre de novo o quadro para dar uma... Pode ser. Eu queria que você também mostrasse principalmente as obras que participaram
os quadros participaram da edição online dos artistas, porque elas têm um foco direto com a linha de uma cidade. Eu pensei muito nesses 4 trabalhos que você participou com eles no Mais Artistas, porque tem tudo a ver com o que eu vou comentar depois, Então, né? se Mas você esses quiser são fazer um muito pequeno... bonitos. Eles estão no meu ateliê, vou ter de pegar. Por quê? O que aconteceu? Em alguma daquelas telas, eu pinto no canvas. Não estão emolduradas, por isso que não estão penduradas aqui na sala. Ah, entendi. Entendeu? Então, se Tá, você mas me... pode mostrar as que você tem aí, porque depois, quando a live for editada, eu vou incluir algumas essas obras, essas É, 4. todas Não tem elas. Então, problema. deixa eu te pegar essas aqui rapidamente. Deixa eu chegar mais de longe para você poder ver. Essa daqui é a que eu te falei da parte da arara precisando de um pouso, então a cidade levantando pelo menos espaços para que ela possa pousar, ao mesmo tempo onde tem realmente o plantio de palmeiras, toda a parte de envolvimento. Então essa aqui é uma delas. A outra que eu falei com você, deixa eu pegar aqui. São telas grandes, né, Eliane? Essas são de 90 por 90. Já Essa aqui, expôs elas em essa aqui é alguns uma parte lugares, floral ainda. Essa aqui é uma parte floral. mas já expôs elas? Eu estou preparando uma exposição. Já estava tudo programado, mas aí eu acabei com a pandemia, a exposição foi É. cancelada. A outra é essa daqui, que são exatamente as construções também e a paz das gaivotas, pairando sobre o mar e sobre passarelas construtivas, com bambus estilizados. Então, é a convivência. E esta daqui, que está aqui em cima, que é interessante também, essa disse muito em relação ao que nós vamos passando, porque é um campo cinza, nós estamos numa época realmente um pouco de tristeza, de pandemia, mas a natureza continua. Então, o homem tem de caminhar ainda para a esperança, para a natureza, exatamente a passarela que leva para um outro quadro, que é a da esperança. Então, isso aqui realmente é sempre essa série realmente que eu estou trabalhando nela. E essa aqui, como te falei, é a onda, né? Com a cidade atrás. Então, é a onda, que é o mar, que é a natureza, iluminada por um poste, que pode ser uma lua, mas sempre convivendo a curva da natureza com o reticulado da cidade. Então, é essa linha que a gente está realmente sentindo e tem tudo a ver. Agora, no processo de criação, que você estava assim, comentando que é importante, é muito o que a gente Super. sente, realmente é o que a gente sente. Mas tem uma hora que a gente... Antes, quem não pinta, acho que não daria para entender muito, mas tem uma hora em que o quadro fala. Realmente ele fala. O quadro fala com a gente, né? Fala Mesmo e que se seja numa fala. questão imaginária, mas ele fala assim. A gente sabe a E, hora que começa e termina. e às vezes o que mudar no quadro, porque às vezes você quer fazer uma coisa e o quadro não aceita. Já aconteceu comigo. Às vezes eu quero botar alguma coisa e fico trabalhando, é aquele processo, estudando, pensando, olhando, e ele fala assim, não, está pronto. Não precisa botar mais nada. Entendeu? Então, isso é uma coisa que... Agora, o que você consegue através disso? A sua prática de pintura, a sua experiência, a sua vivência, o seu senso de equilíbrio, né, visual e estético, para você poder chegar e compartilhar realmente com os outros, com as pessoas, com os observadores, o que você mais ou menos sentiu e que você dialogou com o quadro. Então, o processo da criação também tem muito a ver com a parte da técnica, porque é importante para você se soltar na criação, você tem de ter uma técnica. Então, isso realmente é muito importante. Não adianta, eu pinto, mas você tem que ter uma base para pintar. Aí que eu falo assim, como supor, no quadro que você vai mostrar na live, que eu chamo Linhas da Cidade, que seria o ancoradouro, que eu vou tentar daqui a pouco pegar, você tem Muito bom aquele trabalho do ancorador. profundidades, você tem profundidades. Então, você tem de ter aqui uma técnica de pintura. Então, não adianta.
Mais longe você tem os cinzas, você tem os azuis basicamente acinzentados, os lilás, para você puxar para frente os vermelhos. Então, se você não tem pelo menos um pouco da técnica, você vai ter o sentimento, mas será que ele vai sair bem feito na tela? Você vai conseguir expressar o que você quer? Então, eu acho que a parte da criação artística fica mais fácil se você realmente for uma pessoa estudiosa. Você tenha realmente um conhecimento, ou leitura, ou visitar museus, você se informar por dentro para você botar alguma coisa para fora. Então, isso realmente é a parte bastante importante. Se você me der 2 segundos, eu vou Eliane, tentar. tá, é que às vezes está fugindo um pouco a sua voz e sua imagem. Eu acho que é a conexão. Pode ser. A Mas gente deixa eu depender de conexão de internet é complicado, né? A gente não está bastante. pessoalmente para conversar. Então, o mundo virtual é isso, né? Mesmo Se que a você gente fizer. depois vá lançar o vídeo depois, as pessoas vão perceber a naturalidade do vídeo, que ocorreram alguns problemas, né? Mas a Normal. gente vê Mas todas assim, as lives por aí, sempre tem uma coisinha, todas, todas, faz todas, todas, parte. é assim, é. Mas se Mas, você me der enfim, 2 segundos, posso pegar essas canvas que não estão, mas eu posso mostrar aqui para sim, mas vocês. antes eu gostaria de pontuar algumas situações. Como a Aham. gente está dentro dessa, as lives fazem parte dessa série Vivendo a Imagem Artística, eu achei muito interessante o caminho que o caminho que você percorreu agora no seu comentário, seus comentários, seus esclarecimentos a respeito da sua ideia, da sua imaginação, da sua proposta dessa série. Mas o que eu pude perceber é o seguinte, a sua série ela vai mais por um caminho da poética do que da questão somente visual. O visual existe, óbvio, tem que existir, você lida com artes visuais, plásticas, mas o seu caminho ele está indo muito mais por uma percepção ligada aos seus motivos afetivos, essa sua relação com a arquitetura, e você pegou, você conseguiu pegar informações da arquitetura, da sua prática na arquitetura, esses conhecimentos ligados à preocupação com a cidade, com as construções, e levou isso para a pintura. Na pintura, isso já iniciou num processo que reverberou para outros sentidos, né? Porque na pintura você já não vai ver só uma cidade, você já tem ali um conjunto de elementos. Você tem a presença da cor, você tem a presença do claro escuro, você tem a presença de contrastes, tanto contraste por questões de plano quanto questões de cor. Você tem ali um contrastes lineares, você tem uma série de várias articulações plásticas que você, como artista, desenvolveu durante seu processo para culminar nessa fase que você está desenvolvendo. Então é E muito importante esse trabalho, porque você vê muitos artistas aí que pintam uns trabalhos até meio próximos dos seus, mas eles não abordam de uma forma aprofundada sobre o que se trata, quais são suas, não são pretensões, né? Quais são suas motivações acerca do que você está fazendo. Quando a gente fala em pretensão, é muito complicado numa obra de arte, numa pintura, porque o artista ele precisa pintar de uma forma mais natural e deixar acontecer. As motivações que você tem, que guia você ali naquela perspectiva de produção. Mas ela não é detentora de tudo. O que vai ser detentor aí de todo esse processo é a tua criação, são seus caminhos a imaginários. intenção da mensagem que você quer passar por isso, como você falou, existe um lado poético, com certeza, existe realmente essa ligação ou Que tem que tentar acontecer. Isso. passar uma ideia. Exatamente. Então não é simplesmente, eu sei fazer uma passarela muito bem desenhada. Mas e daí? Você tem de ter É, exatamente esse lado poético, essa é. poética do quadro, né? Isso é importante, com certeza, Gil. Porque na verdade, eu só vou pontuar outra situação, porque está envolvendo a nossa série desse mês. Esse lance de passar a mensagem também é um contexto complicado hoje em dia para a gente, porque quando a gente fala, às vezes, passar uma mensagem, as pessoas vão entender de outras formas. Então, na verdade, a obra de arte, ela está ali, ela acontece visualmente. Existe por trás toda essa sua motivação de referências que você tem
dos seus estudos, das suas visualizações daquilo que você gosta, e aquilo culmina numa construção de imagem. Então eu achei muito interessante esse tema, muito. Acredito que você deve continuar com esse tema aí, porque você não está só ligando, entre aspas, aquela chamada geometrização, que as É, pessoas ficam é, preocupadas. Ah, é que eu sou cubista, ah, e que eu vou pintar assim assado para agradar o olhar do fulano. Não, você pinta primeiramente porque, além de ser uma necessidade, você é uma pesquisadora da forma. sim, Tanto sim. arquitetos quanto artistas plásticos, nós estudamos forma. O artista plástico ele se aprofunda muito mais ainda na forma. O artista plástico que Aprende a busca ver, mesmo, ele aprende a ele ver. não vai pintar para agradar uma pessoa, ele vai pintar porque ele precisa pintar, ele precisa viver aquele processo criador, né? Sim, Então a necessidade que você mostrou aí dessa poética, ela dá uma luz assim na nossa percepção. A gente consegue olhar para o trabalho e ir além, não só uma questão representativa, né? eu Tem acho algum assim, como você motivo. falou, não é, eu não tenho a intenção de passar a mensagem. Eu acho que isso é uma coisa praticamente subliminar, exatamente dentro da poética do quadro, da estética realmente do quadro, porque é lógico, você tem de ter, eu acho assim, tanto o, pintor, o arquiteto, mas praticamente o pintor, ele aprende a ver. Então, através, de repente, de formas frias, ele aprende a ver o que está por trás disso. Então, o que ele consegue, através, de repente, de vigas, de colunas, o que ele consegue transformar isso numa poética. Não adianta ele desenhar muito bem, certinho a coluna, aí vai ser mais uma coluna. Aquela coisa, É, né? É vai mais uma. ter um Ele tem vídeo, que estar vai ter dentro do. uma. Ui. Vai ter uma live que eu vou fazer, se eu não me engano, não sei se é amanhã ou sábado, eu não me recordo agora, que eu vou falar um pouco sobre essa questão da poética na imagem, porque é um assunto muito aprofundado, não é tão simples falar disso, não é, Não, tem que, antes da gente falar, a gente tem que realmente ver nossas possibilidades, saber o que a gente está observando para poder levar isso no diálogo de uma forma muito clara e objetiva. Então, você, para mim, está sendo um prazer conversar contigo a respeito da sua produção, porque quando eu olhei um pouco a sua série, que você até expôs no Mar dos Artistas, é uma série que ela pode ir além nessa questão visual. Eu vejo que você está numa fase inicial da série. Pelo que eu analiso ali, eu você estou está numa preparada. busca, você Que está já numa estava pesquisa. programada uma exposição, mas realmente parou. Então, eu Isso. continuo preparando a série. Eu estou agora E com tem que um ser de de. forma natural mesmo, é deixar É, acontecer. eu estou com um agora em branco, de 1,20 por 1,20, que está me esperando. Então, eu estou Nossa, realmente desenvolvendo realmente essa série, que eu acho que tem muito que falar, tem muito que mostrar ainda, tem a parte. eu sou suspeito de falar, né? Porque eu amo construções. Eu era para ter feito arquitetura, mas preferi É, decidir artes plásticas. Eu, quando criança, né, até início da adolescência, adorava construir cidades, maquete, né, de isopor e media a estatura dos prédios e tudo mais. Gostava muito. E engraçado que, eu não sei, de repente a a sua série me fez lembrar um pouco dessas reminiscências do passado. voltou realmente para alguma Voltei, coisa. voltei porque contribui Mas, muito para a gente olha, estimular a imaginação, entendeu? mas é uma Também. coisa que eu digo assim, é a vivência e é a experiência. Porque essa série veio através de outros trabalhos, ela veio aparecendo devagarzinho, até que ela realmente, como eu falei, ela tomou vulto. Então, elas Sim. conversam com a gente e a gente é instrumento da tela. Então, a gente realmente tem essa coisa. Então, ela veio devagarzinho. Comecei com um pouco de floral, mas aí alguma coisa mais retilínea. Aí comecei com um pouquinho de abstrato, mas também com prédios, com luzes e claros e escuros. E ela veio desenvolvendo exatamente através desta linguagem, dessa vivência, que essas coisas a gente não tem assim muita certeza, mas ficam no subconsciente. Entendeu? São coisas que estão lá trabalhando a cabecinha da gente e acaba saindo realmente de uma coisa sua, da sua vivência, da Você, sua experiência. você tem como mostrar pelo menos duas telas daquela série que você participou,
da Tem. Se exposição você virtual em me der maio? 2 segundinhos rápido, eu vou até o ateliê e pego 2 segundos. Já vou Eu vou pegar rapidinho. continuar, tá, vou continuar aqui. Gente, ela foi buscar duas telas que fazem parte da participação dela no Maio dos Artistas 2020, que ocorreu em maio. E o Eliane, ela está conversando um pouco a respeito de alguns motivos que induziram ela a abrir esse processo criador dentro dessa temática que envolve a nova fase dela, Linhas de uma Cidade. Como tem experiência com a sua formação em arquitetura e logo depois vivenciando as artes plásticas na prática da pintura, a Eliane está tendo um prazer aqui de mostrar e conversar um pouco a respeito dessa prática ligada ao meio plástico, ao mesmo tempo essa parte mais afetiva, poética, que reverbera na construção dessa nova série dela aí. Então, depois vocês vão ter disponibilidade, vocês vão ter a live disponível no canal do YouTube, com alguns acréscimos, alguns trabalhos de Eliane também, tá bom? Olha aí, Ah, esse é o trabalho consegui. Ancoradouros, não é isso? Essa daqui, tá dando para ver agora? Tem que distanciar um pouquinho. Ancoradouros, né? Essa é a ancoradora. Tá fora do chassi? Hã? Elas Tá estão fora do sensíveis, chassi? ainda vou, porque algumas eu estava experimentando também fazer no chassis, mas eu preferia realmente melhor fazer na tela toda preparada. Essa é uma, É. tá? São as linhas que eu te falei aqui. Se você puder, eu pedi aqui, só segurar aqui. Pedi uma mãozinha aqui de auxílio aqui, peraí. O que eu vejo aí, Eliane, é que eu fiz aquele texto de observação para você. Você lembra que eu fiz uma observação a respeito sobre tua produção? Exatamente. Então, a gente vê aí, gente, é um trabalho que tem uma preocupação ali em desenvolver uma composição muito gráfica geométrica. Uma composição gráfica geométrica é essa articulação das linhas criando espaços e planos, né, que algumas das vezes induzem perspectiva, outras não. Mas você pode perceber que não há uma preocupação só em ter que mostrar um realismo de profundidade, nada disso, né? É um trabalho que tem uma integração de linha com cor, é gráfico geométrico porque essa linha e essa cor, ela é muito afirmada nos planos, né? E traz para o olhar, para o nosso olhar em primeiro plano, todo esse conjunto ao mesmo tempo, com variações de acordo com esses conjuntos que ela foi desenvolvendo nessas etapas aí, desses conjuntos lineares. Achei bem Deixa eu te bacana. mostrar um outro agora também. Deixa eu te passar esse daqui. Esse daqui também. Ah, meu óculos está embaçando um pouco. Peraí, só distrair. Embaçando. Levanta a mão, só solta a mão. Esse daqui também seria o Esse eu não painel conhecia, urbano. não. Esse aqui não. Esse é o painel urbano, né? Com mosaicos, ou seja, a parte manual, a parte toda, vamos supor, sentimental da coisa, porque aqui você exprime bastante pelas cores, uma parte mais de sentimento, Mas com fala a um pouquinho para cor. mim da cor aí, o trabalho da cor que você desenvolveu nesse aí. Fala um pouquinho para a gente estimular mesmo essa questão mais de percepção visual, seria O que eu importante. acho? Toda a parte de cores, que são cores vivas, tá? Em primeiro plano, são cores basicamente puras, amarelo, vermelho, ou seja, são cores mais sentidas, mais fortes, realmente são mais assim, vamos chamar de sentimentos mais agudos, demonstrado através de cores fortes. E os planos em branco, eles representam a dureza da construção. Então, você tem o sentimento e você tem a construção. Então, eles também tendem, de alguma maneira, conviver. Então, aqui já está um pouco mais longe, ou seja, o sentimento, de repente, pode ficar um pouco mais embaçado se você construir demais, se você for raciocinando demais. Esse aqui é o primeiro plano, com uma interferência. Aqui no final já está mais diluído, já é uma interferência realmente mais do raciocínio do que do sentimento. Então, Mas eu digo, eu entendi a sua proposta, mas eu digo a respeito mais da questão plástica.
como você desenvolveu a questão da cor na questão plástica, assim, Não, aqui, você começou as cores a partir das primárias, você pegou algumas secundárias e trabalhou misturando com primárias, como foi foi assim uma o mistura processo aí da secundárias com articulação da primárias, cor? cores quentes, cores frias. No primeiro plano, bastante intensidade, tá? Cores frias, cores quentes, primárias, secundárias. Aqui é vamos supor, um carrossel de cores, tá? Essas Uhum. cores, quando vai se distanciando do observador, elas vão se misturando com os brancos para você diluir e dar a sensação de profundidade, né? E No aqui, caso, você provoca essa indução de perspectiva com o uso da linha e o uso da cor. pela linha, pela cor e pela angulação do quadro. Deixa eu ver pra É, a cá. angulação é provocada pela linha, a forma como é Exatamente. disposta o conjunto de O linhas, né? conjunto de linhas. Ele te dá a sensação de profundidade pelas Sim, linhas e sim. pela difusão das cores. As cores vão se diluindo. Ou seja, existe, como a gente comenta, o primeiro plano você vê de maneira nítida. E aí vai chegando a atmosfera. Quanto mais longe, mais atmosfera a gente tem. E, Uhum. obviamente, as cores vão se diluindo cada vez mais em função da distância e da atmosfera realmente. Deixa eu te mostrar aqui rapidamente mais um outro. Esse daqui você também já deve conhecer esse daqui também. Daqui tem mais para trás ainda. Levanta um pouquinho. Esse daqui também eu tenho uma sensação forte de perspectiva, ou seja, existe um horizonte, ou seja, existe realmente a cor, existe realmente vamos chamar, a esperança, vamos supor assim, e você tem aqui, você é um observador nesse banco vermelho. Então você pode se ficar dentro do teu espaço branco, frio, ou você pode se remeter ao fundo, onde tem realmente um raio de luz. Então, mesma coisa, arquitetura e profundidade através da cor, e aqui a parte da natureza ainda sem saber exatamente aonde que ela se encontra. Ela ainda está fria, a luz ainda não chegou. É. Então, esse Então, também é. Eliane, Hã? o seu trabalho, não sei se você leu no texto de observação que eu fiz sobre o seu trabalho, ele lembra muito a fase do concretismo, neoconcretismo, né, que surgiram na década de 50, né? Exatamente E porque ele tem uma lembra estrutura. Na medida que eu tenho uma coisa concreta. essa preocupação muito com a linha nessas projeções geométricas, esses planos sendo construídos por etapa a partir de relações entre cores e linhas, criando grupos, né? Eu já estou analisando por uma questão totalmente visual mesmo, para trabalhar a percepção. Então, só que a diferença é que cada um que você me mostra, o que vai diferenciando mais o contexto visual todo ali da obra, da imagem, é a forma como você dispõe os elementos, né? Porque os elementos, a forma como você dispõe, vai mudando toda uma realidade visual ali. Mas é Exatamente. interessante. Mas os elementos estão aí, a estrutura está aí, a construção está aí e a natureza. Essa aqui também toda monocromática, toda em tons de azul, né? Ou seja, existe uma frieza na construção, principalmente sendo azul, que é uma cor fria, a árvore também, mas pequenas folhas verdes. Então você tem realmente a cor indicando a vida. Então, deixa eu chegar mais um pouquinho a árvore para frente, tá vendo? Está dando um brilho. Então, ela é toda Sim. monocromática, a árvore nascendo, e É uma monocromia, sim. esse é todo Então, foi realmente uma sensação fria e simplesmente as folhas aparecendo. Então, exatamente sempre esse diálogo. Construção, natureza, esperança, sempre tem esse diálogo. Tem mais dois aqui, rapidamente, que eu vou te mostrar. Esse daqui já é
vamos supor, Ah, esse eu lembro. Você trabalhou no bastante aguada nesse trabalho, mais né? adequado, e que, na realidade, também representa a estrutura de uma escada indo realmente para lugares mais suaves, ou seja, a parte de baixo um pouco mais pesada, né, a estrutura mais pesada, e a aguada se dilui na medida que a escada vai subindo através do vidro. Mais pesada por uma questão aí de Tom, organização de claro escuro e de cor, tá? né? Porque, por exemplo, se você jogar um escuro lá para cima, a realidade vai ser outra. Então você criou um contraste aí também por cor, né? Você pesou ali nas cores embaixo, nos tons mais Exatamente. escuros, Mais mesmo que escuro, ainda sejam frios, mas estão mais escuros. Lá em mais cima são tons mais quentes, mas claro, você vê, exatamente. Exatamente. É estão mais claros. uma A ascensão, realidade de claro escuro, né? questão da ascensão. E por último, que a gente tem, que é esse daqui também, que é um pouco mesma coisa, que eu chamo assim de mesma coisa estrutural com pipas, né? Deixa eu chegar para aqui. As pipas que são realmente o movimento realmente Ah, a liberdade, que elas entram dentro da casa. Então é a liberdade fluindo. Então, exatamente, apesar de você ter uma caixa, que é uma estrutura, você tem realmente o movimento leve do voo das pipas. Então, essa série, eles serão devidamente enquadrados, colocados em estruturas, porque eu não uso. Pronto, obrigada. Porque eu não uso moldura, eu tento não usar moldura, né? As minhas telas são todas dobradas e pintadas nas laterais. Mas então, todas essas, que é uma série realmente que eu já estou desenvolvendo, essas que você viu são menores, e agora que eu estou realmente partindo para. Ou seja, são assim, não são telas onde eu comecei a sentir essa necessidade das, do convívio, né, da estrutura com a parte da natureza. Então, isso está se desenvolvendo e está cada vez ficando mais forte. Eu estou preparando um agora que ainda está se desenvolvendo ainda. Mesma coisa com essa também é interessante, porque a estrutura horizontal abraça a cidade e abraça uma árvore. Então, ela fica exatamente nesse elo de ligação. você tem todo o pensamento de arquiteta em cima das artes plásticas, né? Mas É. seria bom, alguns momentos, pelo que eu estou observando aqui no seu discurso, tentar, não é separar, né? Quando, né, está ali ao lado das artes plásticas, atuando, tentar jogar esse trabalho todo mesmo nas artes plásticas, explorar mais os elementos, né? Eu vejo algumas coisas aí você pode começar a desdobrar com o pensamento de pintora, né? Não, isso É aí é. claro que existe a sua poética ligada à tua experiência com arquitetura e eu acho isso interessante. O que você me contou no início, que a live está gravada, a gente pode assistir depois para relembrar, é, foi interessante, porque foi o que eu falei. Você tem toda uma construção visual aí, óbvio, mas você deu muita clareza e importância a esse motivo poético aí, com base nessa sua experiência do passado, com o que você anda pesquisando, e o artista ele precisa pesquisar. Como a gente lida com forma, não é fácil lidar com forma. O pintor, quando pinta, o escultor, quando esculpe, o desenhista, quando desenha, ele reúne uma série de problemas com a forma, da forma. Então, pintar, esculpir, desenhar, etc., etc., é lidar com os problemas da forma. Se não existisse problemas com a forma, a gente não estaria nessa condição de construtores de imagem. Construtor de imagem, Então, lógico. de repente, quando a gente fica assim, eu vou colocar um quadradinho ali, aqui eu vou fazer um tracinho assim. Não, não é para você dizer que vai colocar um quadradinho ali porque você quer. Aquele quadradinho que a pessoa diz, que é um plano, uma situação que ocorreu ali, aconteceu. Aconteceu nessa sua pesquisa, nessa articulação plástica. Lógico, Mas lógico. ela precisa acontecer de uma forma muito natural. E às vezes eu vejo alguns artistas
que eles sufocam o próprio trabalho, né? Eles Hum, ficam mais preocupados com o discurso, com a contação de história em cima da obra, do que com da própria obra. Então, existe sim um momento em que você vai conversar com o artista, que existe um momento em que ele vai expor as ideias dele, mas não pode sufocar com o discurso em cima da imagem, porque a imagem ela precisa de uma naturalidade, ela precisa do nosso olhar é que eu para falei pra você, perceber e conhecer, né? toda essa minha parte da influência, né, É, profissional, mas ela sai assim de uma maneira muito fluida. Então, realmente, eu tento isso é importante, é isso, você isso. fazer essa ligação, que não é uma coisa. Aí o que eu falo quando eu comentei com você. Chega numa hora que a arquiteta sai e entra dentro da pintora porque o quadro exige que a É, pintora esteja lá. Então, porque essa já é uma agora outra área, né? sou eu. Mas é porque a arquitetura tem uma ligação com as artes plásticas. Antigamente eu falava que era a irmã das artes plásticas. Sim, Mas lógico. tem grandes diferenças em muitos aspectos. Mas eu acho linda a arquitetura. Não, não Eu sou muito fã do Oscar Niemeyer. Não sei se você é fã do Oscar tem Niemeyer, né? O falecido Oscar Niemeyer. as Mas curvazinhas todas, não tem a menor dúvida. Mas existe ele realmente tem que um eu já. pensamento, para mim, ele tem um pensamento de desenho ali muito interessante. Mas eu Muito. acho assim, essa ligação é interessante e ela sai de uma maneira um pouco natural. Que aí eu me lembro muito também uma frase do Juarez Machado, porque ele sempre comenta assim, uma exposição que foi, ele ainda estava morando aqui no Brasil, eu assim, em frente de uma tela em branco, eu me sinto um deus, porque eu posso fazer o que eu quero. Então, eu acho assim, isso para mim foi uma coisa Legal, é muito, bem poético. muito, muito. Então, você tem realmente o discurso da profissional de arquitetura junto com o discurso da pintora, que estão muito interligados. Então, essas coisas realmente fluem, elas saem de maneira muito espontânea e muito natural. Agora, é lógico, até onde as coisas vão ficar estilizadas, aí a experiência é o quadro que vai realmente chegar e comandar e falar, hoje você vai ser mais pintora, hoje você vai ser É. mais arquiteta. Então, isso aí é uma coisa muito Eu vou interessante. dispor, eu vou dispor nessa semana, tanto no nosso grupo de WhatsApp, quanto no Facebook e no Instagram, o link de acesso a um arquivo que eu consegui montar por umas pesquisas que eu fiz, Olha, alguns itens que colaboram para como você chegar a um momento de análise visual de uma obra, né? olha que bom Para isso. você ter um foco. Eu vou mandar para vocês depois, é muito interessante. Não, é Foi uma para ter pesquisa que eu fiz a uma partir de linha de algumas análise, né? observações. É. É para a gente ter um foco, né? Porque senão as pessoas ficam idealizando muito e a imagem mesmo que precisa ser observada fica esquecida, né? A gente vê, por exemplo, pegando o gancho sobre museus, que tem a ver com o que a gente está abordando aqui. Você vai ao museu, digo por experiência, né? Eu já consegui ter várias atuações dentro de museu, em visitas, assistindo palestras e etc. E o que eu vejo muito claro na minha frente é um objetivo ligado mais a essa teoria da arte, É. preocupado com conceitos e não com uma definição. A teoria não tem que se preocupar com conceitos, ela tem que se preocupar com a forma, se É. preocupar com a obra. É o Porque primeiro impacto da obra. Acho que é o mesmo primeiro que impacto exista a da ela. história da arte, mesmo que exista a história da arte, que é importante, mas a história da arte já é um outro ramo do que a gente está abordando aqui agora, mas quando a gente vai falar sobre uma obra, fazer comentários sobre uma obra de arte, sobre uma imagem artística, nós temos que ser muito zelosos, cuidadosos com as palavras, porque nem toda a palavra ela vem ali com o intuito de abordagem objetiva daquela situação que a gente está vendo. Então a Lógico. gente vê no museu, você vê, tem curadores, existe pintores ainda que ainda não conseguiram se aprofundar no que é abordar uma obra, abordar visualmente e colocar certo. Então, assim, falta também estímulo na questão da educação visual, tem que estimular mais a educação visual, tem que ter um norteio aí, um norte, para a gente poder. Porque isso é um passo de formiguinha, não tem jeito, é É. normal, Mas eu mas acho que a obra, primeiro, é como você comentar, primeiro é o primeiro impacto. Aí depois você vai dar uma olhada na sim, teoria da obra. Mas ela tem de te impactar primeiro, ela tem de falar com você alguma coisa.
Se ela falar, aí você vai pesquisar mais a fundo porque te interessa. Mas eu acho que realmente o primeiro impacto é fundamental. Existe realmente. As pessoas às vezes leem muito, mas não veem muito. E não Artes plásticas é ou muito não mais sei, visual, totalmente visual, ou né? não sei Artes muito a obra. visuais, É, sim. com certeza. Acho que. Mas acho que o nosso tempo está indo embora, Eliane. Tá indo, né? cinquenta Tô e vendo. dois minutos. Em 2 minutos eu vou ter que. Não, passa Então, rápido. eu. É um assunto muito abrangente, não dá para abordar uma live só. No sábado, se não me engano, não é amanhã, é sexta, né? No sábado eu vou fazer uma live, mas vai ser de 20 minutos no máximo, a respeito, sobre, aprofundando um pouco mais desses aspectos aí, de formas como a gente faz para poder, de que a gente pode ter ali para analisar uma imagem. Porque às vezes numa Divulga. live a gente pode passar informações meio tortas na correria do bate-papo, né? E eu evito isso. Eu evito, nossa, não posso informar questões que não existem, mas faz parte. Então, eu quero agradecer a sua atuação, né, como Aí artista eu, plástica, como arquiteta, é uma parceira agora da Construarte Curadoria. Tenho certeza que a gente vai se envolver em muitos projetos Deus quiser. daqui para frente, né? A pandemia vai acabar e a gente vai poder ter um contato mais próximo Com e certeza. as redes estão aí para isso. Então, essa série do mês, para quem entrou agora, para quem está assistindo ou para quem vai assistir depois de salva no IGTV, é uma série ligada ao estudo de educação visual, vivendo a imagem artística. E hoje a gente teve a presença da artista plástica e arquiteta Eliane Mourão, que é membro da Associação Brasileira Academia. de Academia, Academia perdão. Brasileira. Retificando que no início eu falei associação. É a Academia Academia Brasileira. Brasileira de Belas Artes, do Rio de Janeiro. E ela está aqui com toda alegria, com toda satisfação, como eu também estou, de a gente poder conversar a respeito do processo criador de Eliane Mourão sobre a fase dela, Linhas de uma Cidade, como ela apresentou anteriormente. Então, agradecendo a presença de todos. Se a Eliane quiser deixar algum recado, pode Eu falar também. ainda. Eu quero agradecer o convite, quero realmente parabenizar todo o teu esforço. Realmente, nós, como artistas, agradecemos demais, realmente, todo o teu empenho, o seu trabalho, realmente, em relação às artes. Realmente, o que eu quero é agradecer as pessoas que nos ouviram e, realmente, até uma próxima, se Deus Até quiser. uma próxima. E até amanhã o vídeo já vai estar no YouTube, já editado. E vocês vão poder acompanhar, porque muitas pessoas não assistem a live em tempo real, porque realmente cada um tem um horário específico para poder acessar. Mas vai estar no YouTube. E depois peço quem puder compartilhar nosso canal, porque nosso canal tem uns vídeos bem interessantes. E seguir nosso Instagram e Facebook Construarte Curadoria. E acompanhar lá as novidades do mês. E em agosto também vão ter, agosto e setembro vamos ter mais duas novidades que eu não posso falar agora, mas Eliane, nossa parceira e amiga da Construarte, tenho certeza que ela vai se envolver também. Muito obrigado, Eliane. Obrigada, Continue com a Rosana. série Linhas de uma Cidade, que está bem bacana. Obrigada. Um abraço, tá, Eliane? Tchau, tudo Tchau. de bom. E damos por encerrada a nossa live. Até a próxima.